O sol caía rente às janelas do elegante apartamento de cobertura no bairro de Jardins, em São Paulo. Alice Moreira, uma jovem advogada recém-formada, olhava pela varanda, o vento brincando com os fios soltos de seu cabelo. Ela sempre teve o costume de observar a cidade de cima, como se a distância lhe desse controle sobre a própria vida. Porém, naquela tarde, a sensação de controle parecia escapar por entre os dedos. Do outro lado da cidade, Eduardo Vasconcelos, herdeiro de um conglomerado de construção civil, percorria os corredores de mármore de seu escritório. Alto, olhos intensos e sobrancelhas carregadas, sua presença carregava uma aura de mistério que afastava a maioria das pessoas, mas atraía outras, quase como se o perigo fosse um ímã. Eduardo tinha fama de impiedoso nos negócios e frio nos relacionamentos, a combinação perfeita de alguém que poucos ousavam desafiar. Alice havia sido contratada por um cliente que disputava uma herança ligada ao Império Vasconcelos. A princípio, a missão parecia rotineira, mas bastou cruzar o caminho de Eduardo uma única vez para que algo imprevisível acontecesse. Ela entrou no escritório dele com a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo, ignorando os olhares curiosos dos assistentes e estagiários. Ele a recebeu com um silêncio estudado, olhando-a de cima a baixo, como se tentasse decifrar uma equação complexa. A tensão entre eles foi imediata. Não havia diálogo inicial, apenas olhares carregados de desafio e atração. Alice sentiu o coração acelerar, não pelo medo, mas por um desejo inesperado e inquietante. Eduardo, por sua vez, percebeu nela algo raro. Coragem e sagacidade que desafiavam a monotonia de sua vida repleta de convenções e poder. O primeiro confronto aconteceu de forma sutil. Alice questionou detalhes do contrato que outros advogados haviam aceitado sem questionar. Cada palavra dela era medida e precisa, cada gesto calculado. Eduardo, normalmente impassível, sentiu uma fagulha de curiosidade e irritação simultaneamente. Aquela mulher não só ousava confrontá-lo, mas também parecia se divertir com a situação. Mas havia algo mais. Um segredo antigo ligado à família Vasconcelos pairava no ar, e ambos sabiam que certas informações deveriam permanecer escondidas. Alice não sabia exatamente o que era, mas sentiu a presença de algo obscuro, uma sombra que tornava o ambiente mais denso e perigoso. Eduardo, acostumado a manipular a verdade a seu favor, percebeu que havia alguém capaz de confrontá-lo não apenas nos negócios, mas na própria intimidade da alma. Naquela primeira interação, o jogo de provocações começou. Alice deixou escapar um comentário provocativo sobre decisões passadas da família, apenas o suficiente para ver o efeito nos olhos dele, uma mistura de raiva contida e fascínio. Eduardo respondeu com um leve sorriso, frio, mas carregado de intenção. Era como se cada palavra fosse um teste, cada gesto uma dança de poder e desejo. O clima entre eles, carregado de tensão e atração, se intensificava a cada encontro subsequente. Alice passava pelos corredores do escritório com passos firmes, cada olhar trocado com Eduardo, carregado de eletricidade silenciosa. Ele começou a procurar oportunidades para desafiá-la, enquanto ela, por sua vez, se sentia estranhamente atraída pelo perigo que emanava dele. Enquanto isso, a cidade seguia indiferente lá fora, alheia aos conflitos silenciosos que se desenrolavam entre paredes de vidro e concreto. O que começou como uma simples missão legal transformava-se em um terreno emocional volátil, com segredos, provocações e desejos cruzando os limites de suas vidas profissionais. O que ninguém sabia ainda era que cada interação, cada provocação, carregava consequências inesperadas que mudariam para sempre o curso de ambos.
No ápice daquela tarde, Alice deixou o escritório com a sensação de vitória contida. Ela havia provocado o herdeiro sombrio, e algo dentro dele havia mudado, embora ninguém pudesse prever até que ponto. Eduardo ficou parado junto à janela, observando a cidade, um leve sorriso nos lábios e pensamentos que nenhum advogado, por mais astuto que fosse, conseguiria decifrar. O ar entre eles permanecia carregado, como se a qualquer momento a tensão pudesse explodir em chamas invisíveis. E, de fato, estava prestes a explodir. A manhã seguinte trouxe uma luz mais suave sobre São Paulo, filtrada pelo céu cinza típico de outono. Alice atravessava as ruas do bairro Jardins, sentindo a mistura de aromas do café recém-preparado e do trânsito intenso. Ela se lembrava das primeiras vezes em que visitou a cidade como estagiária. Cada esquina parecia esconder oportunidades e desafios, e o mesmo poderia ser dito de Eduardo, cuja presença dominava qualquer ambiente que ocupava. O escritório Vasconcelos ficava em um edifício histórico reformado, combinando o clássico com o moderno, e refletia o estilo de vida da elite paulistana. Móveis de madeira escura, obras de arte de artistas brasileiros contemporâneos e janelas que se estendiam do chão ao teto criavam um ambiente de poder e sofisticação. Eduardo mantinha ali um controle rígido, mas a decoração deixava escapar uma sensibilidade inesperada. Uma coleção de fotografias antigas da cidade, lembranças de sua família e pequenos objetos de viagens que ninguém, além dele, parecia valorizar. Alice começou a perceber detalhes que a diferenciavam dos outros advogados que cruzavam aquele espaço. Ela notava como Eduardo evitava certas salas, como uma porta nos fundos permanecia sempre fechada. Curiosa, mas cautelosa, ela registrava mentalmente cada movimento dele, cada gesto que revelasse algo sobre a vida que ele escondia. Mais do que sua postura firme ou seu olhar penetrante, havia nuances sutis, hesitações, expressões involuntárias, que indicavam que por trás da fachada de controle existia um homem complexo, com medos e segredos. Enquanto isso, a rotina de Eduardo não se limitava ao escritório. À tarde, ele visitava obras do Grupo Vasconcelos em diferentes bairros, supervisionando projetos, tomando decisões rápidas e lidando com fornecedores e engenheiros. Alice ocasionalmente acompanhava reuniões externas, o que permitia que visse o lado mais pragmático e até vulnerável dele. Ela percebeu que seu interesse não era apenas pelo poder ou pelo dinheiro, mas pela forma como Eduardo enfrentava desafios e exigia excelência de si mesmo e dos outros. Entre encontros profissionais e pequenas provocações, a relação deles começou a ganhar camadas. Alice conheceu colaboradores próximos de Eduardo, alguns leais, outros oportunistas, e percebeu que nem todos compartilhavam da mesma visão dele. Havia intrigas sutis, alianças temporárias e uma tensão constante, típica de famílias empresariais de grande porte no Brasil. Cada interação servia para revelar não apenas a personalidade de Eduardo, mas também a resiliência e inteligência de Alice, que não se deixava intimidar pelo status ou pela influência dele. Alice, por sua vez, também trazia seu próprio passado à história. Filha de uma professora de literatura e de um médico aposentado, cresceu em um bairro tranquilo de São Paulo, mas sempre aspirou a mais do que o mundo ao seu redor oferecia. Sua educação e ética profissional contrastavam com o universo de privilégios em que Eduardo vivia, mas não a impediam de enfrentar os desafios de frente. Essa mistura de determinação e vulnerabilidade tornava cada interação com ele carregada de tensão emocional e curiosidade mútua. Além dos protagonistas, personagens secundários começaram a se destacar. Havia Mariana, assistente leal de Eduardo, que guardava informações sobre a família e os negócios. Ricardo, advogado rival de Alice,
sempre tentando se colocar à frente, mas constantemente frustrado por sua habilidade estratégica. E Carla, amiga de Alice, que oferecia apoio emocional e conselhos práticos, servindo de contraponto à intensidade da relação dela com Eduardo. Cada personagem acrescentava complexidade ao enredo, oferecendo perspectivas diferentes sobre poder, desejo e ética. As ruas, cafés e edifícios de São Paulo não eram apenas cenários, eram atores silenciosos da história. O clima da cidade, a pressa dos transeuntes, os sons dos carros e o cheiro da terra molhada depois da chuva formavam um pano de fundo que influenciava decisões e aumentava a tensão entre Alice e Eduardo. Cada passo dado em direção a um prédio ou sala de reunião carregava consigo uma sensação de antecipação, de que algo inesperado estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Eduardo começou a perceber mudanças sutis em suas próprias reações. A provocação constante de Alice e sua inteligência aguçada despertavam emoções que ele não experimentava há anos. Sentimentos contraditórios, como fascínio e frustração, começavam a moldar suas decisões, tornando o dia a dia imprevisível. Alice, por sua vez, descobria que seu próprio desejo por respostas ia além da simples curiosidade profissional. Algo naquele homem a desafiava de formas que ela ainda não conseguia compreender completamente. Cada interação, cada observação, cada gesto silencioso entre eles criava uma tensão palpável. A cidade e seus habitantes continuavam indiferentes, mas dentro daquele microcosmo de vidro, concreto e ambição, as regras do poder e do desejo eram constantemente reescritas. E assim, o mundo de Alice e Eduardo se aprofundava, carregado de camadas de mistério, atração e complexidade. A tensão entre Alice e Eduardo não tardou a se transformar em um jogo silencioso de poder e desejo. Cada reunião, cada assinatura de contrato, cada reunião de obra carregava consigo uma carga emocional inesperada. Alice começou a perceber padrões nas atitudes de Eduardo. Ele observava, avaliava e reagia, mas raramente deixava transparecer suas verdadeiras intenções. Isso a intrigava e a desafiava de maneiras que nenhum caso anterior jamais tinha feito. O primeiro grande obstáculo surgiu com a descoberta de documentos antigos da família Vasconcelos. Enquanto revisava contratos e registros em uma sala de arquivo, Alice encontrou referências a acordos obscuros que ameaçavam a estabilidade da empresa e poderiam implicar diretamente Eduardo em decisões questionáveis do passado. Ela sabia que essa informação poderia ser uma arma poderosa, ou um erro fatal, se mal utilizada. O dilema moral sobre como agir intensificou a tensão interna e externa. Confrontar Eduardo poderia colocar sua carreira em risco, mas ignorar aquilo seria trair seu senso de justiça. Ao mesmo tempo, Eduardo começou a notar a perspicácia de Alice. Ela não apenas interpretava dados e contratos, mas percebia nuances em sua expressão, pequenas hesitações que passavam despercebidas por qualquer outro. Isso o irritava e o fascinava na mesma proporção. Em uma reunião tensa com investidores, Alice fez uma pergunta inesperada sobre um contrato antigo que Eduardo pensava estar enterrado na burocracia. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ninguém ousava questioná-lo daquela forma. Eduardo, porém, sorriu levemente, reconhecendo o jogo intelectual que se instaurava. Enquanto a tensão profissional aumentava, a atração entre eles se tornava inegável. Pequenos gestos, um toque acidental, um olhar prolongado, criavam uma carga elétrica no ar, transformando interações cotidianas em encontros carregados de subtexto. Alice sentia-se dividida. O desejo que surgia era real,
mas precisava equilibrá-lo com a cautela exigida pela situação profissional. Eduardo, acostumado a controlar todos ao seu redor, sentia-se desarmado diante da inteligência e da coragem dela. Subtramas secundárias também começaram a influenciar o conflito principal. Ricardo, advogado rival, começou a pressionar Alice com informações distorcidas sobre sua atuação no caso, tentando minar sua credibilidade. Mariana, assistente de Eduardo, começou a perceber a tensão crescente entre chefe e advogada, e seus pequenos comentários e observações, aparentemente inofensivos, colocavam ainda mais pressão sobre ambos. Cada personagem secundário adicionava camadas à trama, criando obstáculos que exigiam decisões rápidas e estratégicas. No escritório e fora dele, São Paulo atuava como catalisador do conflito. O trânsito caótico, os horários apertados, reuniões que se estendiam até o final da tarde, tudo isso criava um ambiente de tensão constante, onde cada passo em falso poderia ser decisivo. Eduardo começou a testar os limites de Alice, propondo situações que mesclavam pressão profissional e provocações sutis. Alice, por sua vez, respondia com inteligência e audácia, mostrando que não se intimidava, mas também que conhecia o preço de cada risco. O ponto mais crítico do conflito ocorreu quando Alice decidiu confrontar Eduardo diretamente sobre os documentos antigos. Ela agendou uma reunião privada, onde cada palavra e gesto carregava múltiplas camadas de significado. O diálogo curto e intenso revelou não apenas a informação descoberta, mas também a vulnerabilidade de Eduardo em relação à sua própria história familiar. Pela primeira vez, ele deixou escapar uma emoção genuína. Frustração, medo e, surpreendentemente, um fascínio contido. A partir desse momento, a dinâmica entre eles mudou. O jogo de provocações deu lugar a um conflito mais profundo, onde decisões pessoais e profissionais se entrelaçavam. Alice se viu diante de escolhas que poderiam alterar não apenas a trajetória de sua carreira, mas também a relação com Eduardo, que agora não era apenas um adversário profissional, mas uma figura capaz de despertar emoções intensas e inesperadas. Enquanto o dia chegava ao fim, ambos perceberam que a tensão entre eles não podia mais ser ignorada. O conflito, antes sutil e controlado, havia se tornado palpável e imprevisível. Cada decisão, cada gesto, cada olhar carregava potencial de explosão, tanto no sentido profissional quanto pessoal. E, no silêncio das salas do escritório, pairava a certeza de que algo significativo estava prestes a acontecer, que mudaria para sempre a relação entre Alice e Eduardo. Com o conflito principal se intensificando, outros elementos começaram a entrar em cena, adicionando camadas à história. Mariana, assistente leal de Eduardo, começou a agir de maneira mais incisiva. Observava cada movimento de Alice, notando padrões de comportamento que poderiam ser úteis para proteger ou prejudicar Eduardo, dependendo da situação. Sua presença silenciosa nos corredores do escritório criava tensão adicional, pois Alice sabia que estava sendo constantemente observada, mas não conseguia identificar com precisão os motivos da vigilância. Ricardo, advogado rival de Alice, intensificou sua campanha para desacreditá-la. Ele começou a espalhar rumores sobre a competência dela, questionando decisões aparentemente pequenas e criando pequenas crises nos bastidores. Cada movimento de Alice precisava ser calculado com precisão. Um erro poderia comprometer não apenas sua posição no caso, mas também sua imagem profissional. Esse jogo de pressões externas transformava situações rotineiras em verdadeiros testes de habilidade e resistência emocional. Ao mesmo tempo, Carla, amiga e confidente de Alice, oferecia uma perspectiva mais prática e emocional. Suas conversas por telefone ou em encontros rápidos em cafés da cidade proporcionavam a Alice momentos de reflexão estratégica.
Carla alertava sobre riscos e oportunidades, mas também servia como uma válvula de escape para tensões acumuladas, permitindo que Alice mantivesse clareza em meio ao turbilhão de eventos. Enquanto essas subtramas se desenrolavam, Eduardo enfrentava pressões próprias. Seu pai, patriarca da família Vasconcelos, começava a questionar decisões recentes do filho, gerando frustrações que afetavam não apenas a empresa, mas também a forma como ele interagia com Alice. Essa pressão familiar, embora silenciosa, funcionava como um catalisador do conflito, obrigando Eduardo a equilibrar emoções pessoais, relações familiares e responsabilidades profissionais simultaneamente. O clima em São Paulo também contribuía para aumentar a tensão. Chuva intermitente, trânsito intenso e a constante correria da cidade reforçavam a sensação de urgência e perigo iminente. Cada passo dado nos edifícios da empresa ou nas ruas do bairro de Jardins parecia carregar consequências maiores do que o habitual. Alice e Eduardo se encontravam frequentemente em situações onde decisões rápidas eram essenciais e pequenas falhas poderiam ter repercussões dramáticas. Entre encontros formais e situações cotidianas, a atração entre Alice e Eduardo continuava a se manifestar de maneira sutil, mas intensa. Um olhar mais prolongado, um gesto involuntário, uma tensão silenciosa em reuniões privadas. Tudo isso aumentava o risco de decisões precipitadas. Ambos estavam cientes de que qualquer deslize emocional poderia se transformar em arma ou vulnerabilidade. Mas a dificuldade de controlar os próprios sentimentos tornava o jogo ainda mais perigoso. A complexidade da trama se aprofundou quando Alice descobriu indícios de decisões passadas da família Vasconcelos que não apenas afetavam a empresa, mas também tinham implicações legais delicadas. A necessidade de agir com cautela tornava cada movimento estratégico, cada conversa e cada investigação silenciosa parte de um quebra-cabeça maior. Eduardo, por sua vez, começava a perceber que Alice não era apenas uma adversária profissional. Sua inteligência e sagacidade a tornavam alguém capaz de desafiar sua autoridade e, ao mesmo tempo, despertar emoções que ele não sabia lidar. As subtramas começaram a convergir para um ponto crucial. Mariana, Ricardo e Carla desempenhavam papéis que, embora secundários, afetavam diretamente o ritmo e as decisões do conflito principal. Pequenas ações, um e-mail, um comentário casual, uma reunião inesperada, geravam consequências que exigiam respostas imediatas. A tensão aumentava, pois todos os personagens estavam conectados de maneiras sutis, criando uma teia de relações e interesses que se entrelaçava ao redor de Alice e Eduardo. Ao final do período, tanto Alice quanto Eduardo se viam pressionados por forças externas e internas. Cada passo, cada escolha, cada interação tinha potencial de alterar o rumo dos acontecimentos. A pressão temporal se tornava evidente. Decisões precisavam ser tomadas rapidamente. Subtramas deveriam ser resolvidas ou integradas à narrativa principal, e a tensão sexual e emocional entre os protagonistas atingia níveis quase palpáveis. O cenário estava pronto para que o conflito central atingisse novos patamares. Subtramas resolvidas, ou parcialmente resolvidas, reforçavam a complexidade da história, enquanto as interações entre personagens continuavam a desafiar suas capacidades de raciocínio, estratégia e controle emocional. O palco estava armado para que o ponto de virada surgisse, inesperado e impactante, alterando de forma definitiva a dinâmica entre Alice e Eduardo. Naquela tarde, o clima em São Paulo parecia carregar um presságio. Nuvens densas cobriam a cidade e a chuva fina tornava as ruas reflexivas, espelhando as tensões que já dominavam os personagens. Alice havia recebido informações confidenciais de uma fonte inesperada.
Documentos que poderiam não apenas comprometer a família Vasconcelos, mas revelar segredos profundamente pessoais sobre Eduardo. Até então, ela nunca havia se deparado com algo que cruzasse a linha entre o profissional e o pessoal de maneira tão direta. Decidida a confrontar Eduardo, Alice entrou no escritório dele antes do horário habitual, sabendo que ele não esperava por ela. O ar estava carregado. A tensão entre eles se tornou quase tangível. Ela colocou os documentos sobre a mesa dele, cada página contendo informações que poderiam desestabilizar não apenas a empresa, mas a própria imagem de Eduardo. Ele leu rapidamente, seu rosto permanecendo quase impassível, mas os olhos traindo uma mistura de surpresa e apreensão. Pela primeira vez, Eduardo sentiu-se vulnerável diante de alguém que não apenas compreendia seu mundo, mas também tinha coragem de desafiar seus limites pessoais. O silêncio durou segundos, que pareceram horas, enquanto cada um absorvia a gravidade da situação. "Você sabe o que isso significa?" perguntou Eduardo, controlando a voz para não trair a emoção. Alice manteve o olhar firme, sem recuar. "Se não agirmos agora, pode destruir tudo o que você construiu, e muito mais." A revelação mudou instantaneamente a dinâmica entre eles. Até aquele momento, o conflito era em grande parte profissional, com camadas de atração e provocação. Agora, havia implicações pessoais e morais que não podiam ser ignoradas. Eduardo percebeu que Alice não era apenas uma adversária intelectual. Ela havia se tornado um catalisador capaz de alterar decisões e revelar vulnerabilidades que ele sempre mantivera escondidas. Nesse mesmo dia, um evento inesperado ocorreu. Um incêndio em um dos prédios da empresa Vasconcelos. Aparentemente um acidente, mas que logo se mostrou mais complexo. Eduardo e Alice precisaram agir juntos, coordenando equipes, lidando com bombeiros, fornecedores e funcionários afetados. A tensão, que antes se manifestava em olhares e provocações, agora exigia ação imediata. Eles precisavam confiar um no outro, mesmo que por razões diferentes. Eduardo para proteger seu império, Alice para garantir que a verdade não fosse escondida. Durante a operação de emergência, Eduardo teve um momento raro de vulnerabilidade. Ao ver Alice tomando decisões rápidas e precisas, reconhecendo problemas que ele mesmo não havia previsto, ele sentiu uma mistura de admiração e desejo. Alice, por sua vez, viu o outro lado dele. A responsabilidade, o cuidado genuíno com as pessoas sob seu comando e a capacidade de manter a calma em meio ao caos. Esse episódio não apenas alterou a percepção que cada um tinha do outro, mas também aprofundou o vínculo entre eles, tornando impossível ignorar a atração que crescia silenciosamente. No rescaldo do incêndio, documentos que Alice havia colocado sobre a mesa revelaram ainda mais uma ligação direta entre decisões antigas de Eduardo e pessoas que agora se beneficiariam de seus erros. A descoberta exigia a ação imediata, mas também levantava questões éticas sobre até onde ambos estavam dispostos a ir para proteger interesses, reputações e sentimentos pessoais. O ponto de virada não era apenas um evento isolado, era uma transformação completa do contexto em que Alice e Eduardo operavam, obrigando-os a repensar alianças, estratégias e até emoções. O dia terminou com uma tensão não resolvida. O conflito profissional havia se tornado pessoal, e o jogo de provocações agora se misturava com confiança cautelosa, vulnerabilidade e desejo crescente. Ambos sabiam que, dali em diante, nada seria como antes. As decisões tomadas naquele ponto de virada teriam consequências inesperadas, abrindo caminho para desdobramentos dramáticos que ninguém, nem mesmo os protagonistas, poderia prever totalmente. Enquanto a chuva caía sobre São Paulo naquela noite, Eduardo permaneceu sozinho em seu escritório, observando as luzes da cidade refletirem nos vidros molhados.
O impacto do ponto de virada não era apenas sobre negócios ou reputações. Era sobre pessoas, sentimentos e limites que ambos haviam começado a cruzar. Alice, ao deixar o prédio, sentia o peso da responsabilidade, mas também uma excitação inesperada. O jogo havia mudado e o próximo movimento definiria muito mais do que contratos ou heranças. O ponto de virada consolidou a história, alterando o curso da relação entre os protagonistas, intensificando o conflito e abrindo caminho para as consequências que se seguiriam. A tensão estava no auge, mas ainda havia muito a explorar, incluindo como cada personagem lidaria com as novas revelações e pressões. Nos dias seguintes ao incêndio e à revelação dos documentos, o mundo de Alice e Eduardo mudou radicalmente. A tensão, que antes se manifestava apenas nos olhares e provocações, se transformou em decisões concretas que exigiam ação imediata. Eduardo precisava lidar com a reconstrução do prédio afetado, enquanto Alice equilibrava a necessidade de proteger informações sensíveis e manter sua posição profissional intacta. O primeiro impacto foi visível na rotina de ambos. Eduardo tornou-se mais vigilante, conferindo cada detalhe das obras e contratos. Cada decisão passava por ele, e ele agora buscava não apenas eficiência, mas também segurança, pessoal e corporativa. Alice, por sua vez, passou a ser mais cautelosa, ciente de que qualquer deslize poderia ser fatal para sua reputação e para os interesses de quem ela representava. O ponto de virada havia ampliado o risco de cada ação, e ambos precisavam se adaptar rapidamente. As relações com os personagens secundários também se intensificaram. Mariana, assistente de Eduardo, começou a perceber mudanças no comportamento do chefe, mas também notou que Alice exercia uma influência inesperada sobre ele. Suas observações sutis se transformaram em alertas estratégicos para Eduardo, que precisava equilibrar confiança e desconfiança. Ricardo, rival de Alice, aumentou suas tentativas de manipulação, mas agora encontrava obstáculos mais complexos. A colaboração forçada entre Alice e Eduardo tornava qualquer ação isolada menos eficaz. Carla, amiga de Alice, continuava oferecendo suporte emocional, ajudando-a a organizar estratégias e manter clareza diante do caos crescente. Além disso, a atração entre Alice e Eduardo se tornou mais explícita, mas ainda carregada de tensão e risco. Pequenos gestos, olhares prolongados e conversas indiretas revelavam a complexidade da relação. Ambos percebiam que a proximidade não era apenas profissional. Havia emoções genuínas em jogo. No entanto, a necessidade de manter controle sobre suas vidas e decisões impedia qualquer avanço precipitado. Cada toque ou palavra precisava ser cuidadosamente calibrado, como parte de um jogo delicado de limites e provocações. O ponto de virada também trouxe repercussões externas. A imprensa começou a especular sobre o incêndio e a atuação da família Vasconcelos, ainda que de maneira superficial. Investidores e concorrentes passaram a observar cada movimento da empresa, e pequenas falhas poderiam se transformar em crises de grande magnitude. Alice e Eduardo se viram obrigados a planejar cada passo, antecipando respostas e minimizando riscos. A pressão externa tornou as decisões mais urgentes, intensificando ainda mais a tensão emocional entre os protagonistas. Em paralelo, a moralidade e ética se tornaram fatores centrais. Alice se questionava sobre até que ponto poderia expor verdades e proteger interesses, enquanto Eduardo confrontava dilemas pessoais, manter segredos familiares ou assumir responsabilidades e enfrentar consequências. Esses conflitos internos se manifestavam através de ações, reuniões intensas, decisões estratégicas e interações calculadas com colegas e subordinados. Nenhum deles tinha espaço para hesitação. Cada movimento carregava peso real e imediato.
A convivência forçada e a necessidade de cooperação começaram a revelar facetas mais humanas de Eduardo. Ele se mostrava preocupado com funcionários afetados pelo incêndio e com os prejuízos pessoais de cada decisão, algo que Alice não havia percebido anteriormente. Essa vulnerabilidade, combinada com a sagacidade dela, criou uma dinâmica única, respeito mútuo misturado à atração crescente, tensionando ainda mais a relação. Enquanto a cidade de São Paulo seguia seu ritmo frenético lá fora, Alice e Eduardo enfrentavam batalhas internas e externas simultaneamente. Cada reunião, cada visita a obras, cada análise de contrato era permeada pela consciência de que o passado havia voltado para assombrar o presente. As consequências do ponto de virada moldavam decisões, aproximavam e afastavam personagens e criavam uma tensão constante que não poderia ser ignorada. O resultado imediato foi uma mudança de postura em ambos. Alice tornou-se mais estratégica, aproveitando informações e oportunidades com precisão. Eduardo, embora resistente, começou a reconhecer a importância de confiar em alguém que não apenas desafiava seu poder, mas também complementava sua visão. A interação entre os dois agora não era apenas sobre desejo ou provocação. Era sobre sobrevivência, ética e estratégias para lidar com forças externas e internas. À medida que a tensão se consolidava, todos os personagens secundários foram impactados de maneira significativa. Mariana, Ricardo e Carla precisavam se adaptar às novas regras do jogo, ajustando comportamentos e decisões. Pequenos detalhes, um comentário, um e-mail, uma decisão aparentemente menor, agora carregavam consequências amplificadas pelo ponto de virada. No fim, o episódio trouxe à tona que a atração e a rivalidade entre Alice e Eduardo não eram mais secundárias, eram centrais para a narrativa. O ponto de virada havia alterado permanentemente a dinâmica da história, definindo as bases para os próximos desafios, decisões e a escalada rumo ao clímax. A tensão decorrente do incêndio e das revelações anteriores não se dissipou. Pelo contrário, ela se transformou em combustível para o crescimento de ambos. Alice percebeu que não podia mais depender apenas da inteligência e da coragem para lidar com Eduardo e os desafios que surgiam. Precisava desenvolver habilidades de negociação, empatia estratégica e resiliência emocional para enfrentar não apenas o herdeiro sombrio, mas também o complexo sistema corporativo em que se inseria. O primeiro desafio concreto surgiu quando Eduardo, ainda lidando com os impactos do incêndio, precisou tomar decisões rápidas sobre contratos em outras obras do Grupo Vasconcelos. Alice foi convocada para reuniões de emergência, onde o tempo para analisar dados e propor soluções era mínimo. A pressão foi intensa. Cada decisão errada poderia gerar perdas financeiras significativas ou prejudicar a reputação da empresa. Nesse ambiente, ela aprendeu a confiar mais em sua intuição, a interpretar sinais sutis de Eduardo e a prever consequências de cada movimento, evoluindo rapidamente de uma advogada competente para uma estrategista assertiva e confiável. Eduardo, por sua vez, confrontava sua própria vulnerabilidade. Antes, acreditava que o controle absoluto era essencial para manter seu império. Agora, via-se obrigado a delegar tarefas críticas a Alice, perceber limitações pessoais e aceitar conselhos que desafiavam sua percepção de autoridade. Esse processo de superação não era apenas profissional, era profundamente pessoal. Ele precisava equilibrar orgulho, desejo e responsabilidade, reconhecendo que a força não residia apenas no poder, mas na capacidade de aprender e evoluir junto a alguém que o desafiava continuamente. Enquanto trabalhavam lado a lado, situações inesperadas continuaram a testar seus limites.
Um fornecedor importante tentou manipular informações para tirar vantagem da situação pós-incêndio. Alice identificou a tentativa e, com rapidez e diplomacia, neutralizou o problema antes que Eduardo precisasse intervir. Essa ação não apenas mostrou sua competência, mas também reforçou a confiança entre eles. Eduardo, impressionado, começou a enxergar nela não apenas uma adversária ou uma fonte de atração, mas uma parceira estratégica capaz de enfrentar crises de igual para igual. A tensão emocional entre os dois também evoluiu. Pequenos gestos, antes carregados de provocação, começaram a ser entendidos como sinais de respeito e reconhecimento mútuo. Um toque de mãos ao passar documentos, um olhar compartilhado durante uma decisão difícil, gestos sutis que indicavam compreensão e parceria. Esse desenvolvimento não eliminou o desejo ou o conflito. Ao contrário, tornou-os mais complexos e maduros. Ambos aprendiam a controlar impulsos, equilibrando emoção e raciocínio, sem deixar de reconhecer a química intensa que os ligava. Além do crescimento individual, o relacionamento entre Alice e Eduardo passou a influenciar as pessoas ao redor. Mariana, a assistente, começou a perceber mudanças de postura em Eduardo, tornando-se mais receptiva às decisões de Alice. Ricardo, rival de Alice, reconheceu sua habilidade estratégica e começou a recalibrar suas tentativas de manipulação, percebendo que o jogo havia mudado. Carla, amiga de Alice, destacou-se como suporte emocional e conselheira, contribuindo para a clareza e confiança de Alice. Outro ponto de evolução surgiu com a necessidade de lidar com dilemas éticos complexos. A descoberta de documentos comprometedores e decisões antigas da família Vasconcelos obrigou ambos a considerar não apenas resultados financeiros, mas consequências humanas e morais. Alice aprendeu a medir ações, avaliando riscos e benefícios de forma mais holística, enquanto Eduardo começou a ponderar impactos de longo prazo sobre pessoas e relações, em vez de apenas lucros e reputação. Os desafios culminaram em uma situação inesperada. Uma inspeção surpresa da prefeitura e do Corpo de Bombeiros em outro prédio da empresa, exigindo respostas rápidas e coordenação impecável. Alice e Eduardo, trabalhando em perfeita sincronia, conduziram a situação com eficiência, demonstrando não apenas evolução técnica, mas também maturidade emocional. Ambos perceberam que o crescimento vinha da combinação entre coragem, habilidade e a capacidade de confiar e agir em conjunto. Ao final desse período, Alice havia consolidado sua posição como profissional confiável, estratégica e resiliente, enquanto Eduardo aprendia a equilibrar poder e vulnerabilidade, controle e colaboração. O vínculo entre eles se aprofundou, criando uma parceria baseada em respeito, admiração mútua e desejo contido. Ambos haviam superado não apenas obstáculos externos, mas limitações internas, tornando-se versões mais fortes, completas e conscientes de si mesmos. A cidade de São Paulo continuava impassível lá fora, mas dentro do microcosmo de decisões, crises e interações, uma transformação significativa havia ocorrido. O crescimento de Alice e Eduardo não apenas alterava suas trajetórias individuais, mas também redefinia o rumo do conflito central, preparando o terreno para a escalada rumo ao clímax da história. O ambiente no escritório Vasconcelos estava carregado. Cada detalhe parecia indicar que o clímax da história estava próximo. Alice e Eduardo agora trabalhavam lado a lado, com uma sintonia quase instintiva, mas a tensão não havia diminuído. Pelo contrário, havia se intensificado com a proximidade de decisões críticas. Pequenas ações, olhares e gestos carregavam um peso maior, como se cada movimento pudesse desencadear consequências definitivas. As subtramas secundárias começaram a se resolver de forma orgânica. Mariana,
que antes observava cada passo com desconfiança, passou a colaborar diretamente, fornecendo informações cruciais para antecipar possíveis crises legais e empresariais. Ricardo, percebendo que suas tentativas de manipulação estavam sendo neutralizadas, precisou recuar, recalibrando suas estratégias para se manter relevante sem comprometer Alice. Carla continuou como suporte emocional, ajudando Alice a manter clareza, foco e confiança diante da crescente pressão. Enquanto isso, novas tensões externas surgiram. Investidores e parceiros começaram a questionar decisões recentes da empresa, exigindo respostas imediatas. Eduardo e Alice precisaram coordenar reuniões, revisar contratos e preparar relatórios com precisão cirúrgica. Cada ação exigia rapidez, mas também cuidado, pois qualquer deslize poderia expor fragilidades ou gerar problemas legais. Essa pressão externa funcionava como catalisador da tensão interna, aumentando a carga emocional entre os protagonistas. A atração entre Alice e Eduardo, até então contida em gestos e olhares sutis, começou a se manifestar de maneira mais evidente, ainda que cuidadosamente controlada. Pequenas provocações, toques acidentais e palavras carregadas de duplo sentido criavam uma tensão sexual quase palpável. Ambos estavam cientes de que qualquer avanço imprudente poderia gerar consequências pessoais e profissionais. A necessidade de controlar emoções tornou-se parte essencial da estratégia de cada um, preparando o terreno para o confronto final. Durante esses dias, a cidade de São Paulo continuava a desempenhar seu papel silencioso. Ruas movimentadas, chuva intermitente e o caos urbano funcionavam como pano de fundo, reforçando a sensação de urgência e instabilidade. Cada visita a obras, cada reunião em escritórios e cada deslocamento entre bairros lembrava os protagonistas da complexidade do mundo que habitavam e das responsabilidades que carregavam. Alice começou a antecipar movimentos de Eduardo, prevendo suas decisões antes mesmo que fossem verbalizadas. Eduardo, por sua vez, reconhecia a inteligência estratégica dela e começava a ajustar suas próprias ações, criando uma dança de provocações, estratégias e reações que mantinha todos em alerta. Essa dinâmica elevava a tensão e preparava ambos para o confronto decisivo, que exigiria não apenas habilidades profissionais, mas também maturidade emocional e coragem. Além disso, a pressão temporal se intensificava. Prazos de contratos, inspeções legais e auditorias internas se acumulavam, obrigando decisões rápidas e precisas. Cada personagem secundário também precisava agir de forma sincronizada para garantir que o conflito central pudesse ser enfrentado com o mínimo de riscos. A combinação de fatores externos e internos criava um clima de antecipação, onde qualquer movimento errado poderia precipitar uma crise ou uma revelação inesperada. O clima entre Alice e Eduardo atingiu um ponto crítico quando um evento inesperado, uma visita surpresa de auditores federais, exigiu que ambos unissem forças de maneira completa. Eles precisaram coordenar respostas, tomar decisões instantâneas e apresentar soluções de forma convincente. Cada gesto, palavra e ação foram testados, consolidando a parceria construída ao longo da narrativa e mostrando como ambos haviam evoluído. Ao final desse período, todos os elementos estavam alinhados para o clímax. Conflitos resolvidos, subtramas encaminhadas e personagens secundários integrados à narrativa criaram uma rede de tensão perfeita. A atração, o respeito e a rivalidade entre Alice e Eduardo estavam no auge, e as pressões externas tornavam a situação ainda mais explosiva. O palco estava pronto para que o confronto final acontecesse, prometendo reviravoltas, decisões impactantes e consequências inesperadas.
O que antes era apenas um jogo de provocações havia se transformado em algo maior, uma batalha emocional, estratégica e moral que definiria não apenas o futuro da empresa e da carreira de Alice, mas também o destino do vínculo entre os protagonistas. Cada detalhe, cada decisão e cada gesto estavam prestes a convergir em um momento decisivo, preparando o terreno para o clímax da história. O dia amanheceu cinzento, com nuvens baixas sobre São Paulo, refletindo a tensão que pairava sobre o escritório Vasconcelos. Cada detalhe parecia amplificado. Passos apressados nos corredores, telefones que tocavam incessantemente, a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer. Alice e Eduardo sentiam o peso da expectativa, conscientes de que aquele seria o momento em que todas as decisões, ações e emoções chegariam ao limite. Tudo começou com a descoberta de uma tentativa de sabotagem, documentos críticos desaparecidos e alterações nos registros de contratos estratégicos. Eduardo imediatamente suspeitou de uma ação interna, mas a complexidade do problema exigia a colaboração de Alice. Eles precisavam atuar em perfeita sincronia para identificar a origem, corrigir os danos e proteger a empresa de consequências legais e financeiras graves. Enquanto investigavam, pequenas tensões e provocações entre eles se transformaram em decisões rápidas e precisas. Alice, com sua habilidade estratégica recém-desenvolvida, descobriu padrões que indicavam não apenas erro humano, mas manipulação intencional por um funcionário de longa data. Eduardo, por sua vez, utilizou sua experiência e autoridade para confrontar o suspeito, mantendo o controle da situação sem demonstrar fraqueza. O confronto entre Eduardo e o funcionário revelador atingiu um ponto dramático. Ameaças, revelações de intenções e mentiras ocultas vieram à tona. Alice e Eduardo trabalharam juntos para reverter os danos, mas também se viram confrontados com uma verdade inesperada. A sabotagem não era apenas profissional, mas tinha motivações pessoais, ligadas a antigas rivalidades dentro da própria empresa. Esse detalhe transformou o conflito, tornando-o mais pessoal e emocionalmente carregado. Enquanto a tensão crescia, a atração entre Alice e Eduardo atingiu o ápice. Cada olhar, gesto e decisão carregava um duplo significado: profissional Um toque e acidental emocional durante a revisão de documentos. Um olhar compartilhado enquanto confrontavam o sabotador. Gestos que refletiam não apenas desejo, mas respeito e confiança. Ambos precisavam manter o controle, pois qualquer falha poderia comprometer não apenas a situação da empresa, mas também a integridade de suas emoções. O ponto de virada do clímax ocorreu quando Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Um investidor ameaçava processar a empresa devido a irregularidades não resolvidas no passado, potencialmente destruindo anos de trabalho. Alice rapidamente sugeriu uma solução arriscada, mas inteligente, que exigia a ação imediata e confiança total entre os dois. Eles precisaram tomar decisões instantâneas, coordenando equipes, ajustando contratos e apresentando provas de boa-fé e transparência. Durante a execução do plano, um momento crítico surgiu. Documentos que deveriam ser entregues no prazo final foram temporariamente extraviados. A pressão atingiu o limite máximo. Erros poderiam custar milhões e destruir reputações. Alice, mantendo a calma, conseguiu localizar os documentos e, com habilidade, organizar a entrega no prazo exato. Eduardo, impressionado com a capacidade dela, finalmente reconheceu de forma plena o valor da parceria que haviam construído. A reviravolta final veio com a revelação do verdadeiro responsável pela sabotagem. Alguém que eles jamais suspeitaram, com motivações complexas e pessoais que iam além do simples interesse financeiro. A descoberta exigiu confrontos delicados, decisões rápidas e uma dose de coragem emocional.
Alice e Eduardo enfrentaram juntos o desafio, combinando inteligência, estratégia e determinação. O resultado não apenas solucionou a crise, mas fortaleceu a relação entre os protagonistas, mostrando que eram capazes de superar obstáculos extremos juntos. No rescaldo do clímax, ambos estavam transformados. Eduardo, antes fechado e controlador, agora reconhecia a importância de confiar e valorizar alianças estratégicas, mesmo quando acompanhadas de tensão e desafio. Alice, que começou como uma advogada determinada e independente, havia evoluído para uma parceira capaz de enfrentar crises complexas, equilibrando razão e emoção de maneira exemplar. Enquanto a cidade de São Paulo seguia seu ritmo impassível, no interior do escritório Vasconcelos, algo havia mudado para sempre. O conflito central fora resolvido, as tensões emocionais alcançaram uma nova maturidade, e a relação entre Alice e Eduardo, agora marcada por respeito, desejo e parceria, atingiu um ponto de equilíbrio raro e poderoso. O clímax consolidou não apenas a resolução do conflito profissional, mas também a transformação pessoal de ambos. Cada gesto, cada decisão e cada interação ao longo da narrativa culminaram nesse momento decisivo, mostrando que a história não era apenas sobre poder ou desejo, mas sobre crescimento, confiança e a capacidade de enfrentar desafios extremos juntos. Nos dias que se seguiram ao clímax, a rotina na Vasconcelos começou a se estabilizar, mas de maneira transformada. O incêndio, a sabotagem e a intensa colaboração entre Alice e Eduardo deixaram marcas profundas, tanto no ambiente de trabalho quanto nas próprias vidas deles. A tensão que antes dominava cada interação deu lugar a um equilíbrio mais sólido. A relação profissional agora era marcada por confiança mútua, respeito e uma parceria estratégica efetiva. Alice, que antes se via apenas como uma advogada determinada a vencer desafios individuais, percebeu que havia evoluído significativamente. Ela agora lidava com crises com calma e assertividade, confiava em suas decisões e conseguia avaliar cada situação com precisão, considerando não apenas resultados imediatos, mas também impactos a longo prazo. Essa maturidade transparecia em cada reunião, cada negociação e cada ação, tornando-a indispensável para o Grupo Vasconcelos. Eduardo também mudou. O herdeiro sombrio, que antes controlava tudo e todos com mão firme, agora reconhecia a importância de delegar, confiar e valorizar as parcerias. Ele aprendeu que a força não estava apenas em decisões unilaterais, mas na capacidade de agir em conjunto com alguém que o desafiava intelectualmente e emocionalmente. Essa evolução o tornou não apenas mais humano, mas também um líder mais eficiente e equilibrado, capaz de unir razão e emoção. As subtramas secundárias também encontraram resolução. Mariana assumiu um papel mais participativo, colaborando de maneira ativa nas decisões e demonstrando lealdade genuína. Ricardo, após perceber a capacidade e resiliência de Alice, decidiu recuar, evitando confrontos diretos e aprendendo a medir suas ações. Carla continuou sendo um suporte emocional essencial, mas agora Alice dependia menos dela para a clareza estratégica, mostrando que havia conquistado autossuficiência e confiança plena. O vínculo entre Alice e Eduardo, embora carregado de desejo, passou a ser pautado por respeito e cumplicidade. Pequenos gestos, olhares compartilhados e diálogos sutis indicavam a profundidade da relação, sem que fosse necessário resolver tudo de imediato. O romance que havia surgido como tensão sexual e provocação
agora mostrava sinais de maturidade emocional. Ambos reconheciam sentimentos e limites, equilibrando atração e responsabilidade. Ao refletirem sobre os últimos acontecimentos, ficou claro que cada desafio enfrentado, incêndio, sabotagem, dilemas éticos e pressões externas, contribuiu para o crescimento pessoal e profissional de ambos. O ponto de virada, o desenvolvimento do conflito e o clímax transformaram suas trajetórias, mostrando que crises podem ser oportunidades para a evolução, desde que enfrentadas com coragem, inteligência e colaboração. A história fechou-se com a sensação de que, embora problemas e desafios continuem existindo no mundo corporativo, Alice e Eduardo agora estavam preparados para enfrentá-los juntos, de maneira mais estratégica e emocionalmente equilibrada. O arco central foi concluído, os personagens cresceram e a narrativa deixou espaço para que novos capítulos surgissem, mantendo o tom surpreendente e envolvente que guiou a história desde o início. Meses depois, o escritório Vasconcelos prosperava como nunca. Alice e Eduardo continuavam parceiros estratégicos, suas decisões moldando novos projetos com precisão e audácia. A atração entre eles permanecia intensa, mas agora equilibrada com respeito e cumplicidade. Pequenos gestos, um olhar, um toque discreto, lembravam a ambos que haviam atravessado juntos desafios que os transformaram. Enquanto a cidade pulsava lá fora, eles planejavam o futuro, conscientes de que, apesar de novas crises surgirem, estavam preparados para enfrentá-las lado a lado. Um vínculo forjado em tensão, desafio e desejo tornara-se indestrutível. Se você se envolveu com Alice e Eduardo, cada tensão, cada desafio e cada conquista, compartilhe suas impressões e teorias sobre o que vem a seguir. Comente suas cenas favoritas, reações inesperadas e os momentos que mais mexeram com você. Marque amigos que apreciam histórias de intriga, desejo e superação e continue acompanhando essa narrativa que mistura emoção, suspense e crescimento pessoal. Sua opinião é parte da história e queremos saber como você se conecta com os personagens. Participe, discuta e inspire novas interpretações desse enredo surpreendente.